já que já fizeram aula com a gente, alunos da 11ª turma, né, do MBA. Eu vou começar agora as aulas daqui agora, acho que umas 2 semanas. A gente trouxe aqui para essa aula inaugural o Luiz Fernando Viana. O Luiz Fernando Viana é uma pessoa, vou dizer, é um ícone aí do setor elétrico brasileiro. Ele já está há uns 15 anos no setor, né, Luiz? Uns 14, 15. É, eu vou tentar resumir o currículo dele, mas é um currículo de muito sucesso. Uma pessoa, ele é engenheiro, é administrador, é, passou como diretor da. Ele foi muito tempo trabalhando na Copel, criou as subsidiárias na época onde o setor elétrico era um só, um setor verticalizado, e foi na gestão do Luiz onde foram criadas as unidades de negócio, as subsidiárias, né, que hoje é comum a gente falar, mas lá atrás era uma coisa bem inovadora, né, uma abertura realmente de um novo mercado de energia. Foi diretor-presidente da geradora, depois foi diretor-presidente da Copel como um todo. Por muito tempo ele foi diretor-presidente da PIN, que eu diria assim, a maior associação que tem de geradores, né? Já foi na época dele, assim, era sem dúvida, era a associação mais importante que tinha no setor, e aí outras apareceram no meio do caminho, né? Mas ele ficou aí, graças a ele, na ocasião, muitas iniciativas de mudança do setor se decorreu naquele momento que ele estava na PIN. Foi diretor-geral de Itaipu também, né? E agora ele é diretor de Relações Institucionais, né? Diretor regulatório, Relações Institucionais na Delta Energia. Uma pessoa que tem muita experiência aí, e aí eu fiz o convite, e além de tudo, além da experiência, tá, é um grande amigo, fiz um convite para ele, para a gente fazer um bate-papo aqui sobre o setor elétrico e tal, e é uma coisa bem informal, tá, pessoal? A gente fique bastante à vontade para interagir. E aí, Luiz, eu queria só te passar as palavras iniciais aí para você fazer uma saudação para a turma aí, e aí a gente começa nesse bate-bola. Maravilha. Eu agradeço, Franco, o gentil convite. Eu vi que tem alguns alunos aí que são do ONS, e eu me lembro que o ONS tinha um curso, não sei se era MBA, que ele fazia junto com a PUC, e era lá na sede da PUC, né? Lá na Gávea. E eu fui algumas vezes lá, a convite, se eu não me engano, do Rodrigo Sacchi, que organizava esse curso aí para falar também sobre o setor, tipo nós estamos fazendo hoje aí. Então, é uma satisfação, né? A gente gosta muito do setor elétrico, está um pouco mais de 15 anos do que o Frank ele falou, e a gente gosta muito do setor. É um setor que tem muitos desafios, tem muita novidade, e a gente percorreu esse setor, né? Eu comecei na operação e manutenção, foi o meu início, foi na Copel. Eu entrei como estagiário na Copel, na área de operação e manutenção, e tive a felicidade aí de poder, que nem o Frank falou, chegar à presidência da Copel Hold, né? Em algum intervalo do meio aí, que foi o tempo que eu fiquei fora, trabalhando como consultor e depois na PIN por 10 anos. Mas o setor elétrico, ele tem tantos desafios, né, que é difícil uma pessoa que consiga estar atenta a todas essas questões. Então, se você está com operação e manutenção, é onde eu estava, e fiquei boa parte, né, do meu tempo de Copel, você tem ali um universo por si só. Depois, já no ano 2000, né, quando começou a desverticalização, a Copel foi pioneira. Antes de ser obrigatório, a Copel fez a sua desverticalização, como foi ele falou, se organizou em unidades de negócio, né, que depois foram convertidas em subsidiárias, né, mas a Copel foi pioneira. E a Copel foi pioneira também, Franklin, na abertura do Mercado Livre, né, bem nessa época, época de 2000, quando praticamente não existia o Mercado Livre. A Copel criou a primeira comercializadora, que foi a Trader, que foi vendida em 2003
mas que trouxe o primeiro consumidor livre do Brasil, que foi a Carbocloro. Foi interessante que teve que ser construído tudo, porque não existia uma normativa para isso, né? Então, através aí do então presidente da Trader, né, que é presidente até hoje, o Eu, Wolfrido Ávila, nosso amigo, aí, um dos pioneiros aí da abertura do mercado, foi construído essa. Naquela época, foi que a comercializadora era um broker, né? Na verdade, é é, uma comissão para trazer o consumidor. Então, ele participou de toda essa montagem. Então, como eu estava falando, você tem que se especializar em alguma coisa. Eu fiquei até 2018, 2019, 2018, aí, 2017, aí, na área de operação e manutenção, daí migrei para essa parte mais institucional, regulatória, né? E é onde eu deslanchei aí o restante da minha carreira até hoje. Mas é só para dizer para vocês é que é uma satisfação estar aqui e quero dar um passeio pelo setor elétrico aí desses últimos anos aí, dividir um pouco aí do que a gente viu e o que a gente espera desse nosso setor. maravilha, Luiz. Luiz, só é que você falou aí da época que a Copel era verticalizada, a gente tem muita coisa que a gente vai falar aqui, pessoal, que no decorrer da aula aí a gente vai detalhar um pouquinho. Mas lá na década de 80, 90, na década de 80, né, Luiz, todas as empresas eram verticalizadas, né? Copel, Sim. CEMIG, a gente tinha uma única empresa CESP, para quem é do Rio Grande do Sul, a C3E, o CE, Celesc, enfim, as empresas eram um único CNPJ com todos os negócios. E não tinha competição, não tinha mercado livre, não tinha produtor independente, né? Não tinha consumidor livre. Então era uma situação muito fácil para as empresas, né? Porque o que ela produzia, ela acabava vendendo, o que ela distribuía, ela acabava vendendo, né? E tudo um ambiente bem estatal. E de lá para cá a gente mudou bastante. A gente saiu desse modelo verticalizado e indo bem rapidamente, a gente está no modelo hoje de competição acirrada, né? O que, na sua visão, Luiz, assim, dessas mudanças, saindo lá daquele modelo verticalizado para chegar agora nesse modelo de competição, assim, quais são os grandes problemas, os desafios que nós enfrentamos? Lembro do racionamento. O que você consegue enxergar, lembrar aí de pontos que foram desafios e que nós superamos para chegar, né, no mercado que a gente tem hoje aí? Você falou uma coisa interessante, né? Eu tive um professor na faculdade, que foi meu chefe na Copel, que você conheceu, o professor Hélio Camunducaia, e ele falava algo que hoje seria uma heresia. Ele falava assim: energia não se vende, ela é comprada. E era isso mesmo, né? Foi uma época muito romântica do setor, porque não existia competição, existia era muito, as coisas eram feitas muito na confiança, não tinha medição que nós temos hoje, né? Mas nós temos uma CCE que tem a medição de todos os consumidores livres, todos os geradores, e isso aí, na época, era feito assim. Os geradores, na época, a coordenação disso tudo era feita através do GCOI, Grupo Coordenador de Operação Interligada. E funcionava assim: os geradores declaravam quanto que podiam entregar de geração. Os distribuidores declaravam quanto que iam necessitar de carga. E eram feitos os contratos com base em declarações. Confesso que os geradores aumentavam um pouquinho o que podiam vender e os distribuidores reduziam um pouco o que podiam comprar. Então, existia aí, dessas declarações, sempre existia aí um approach, aí, né? Uma forma aí de você poder ter um ganho maior. Mas era uma fase assim muito romântica do setor elétrico, né? Não existia essa questão do preço. Vai falar depois, mais para frente, aí, questão de mercado livre. O mercado livre é uma competição, né? E quando você entra no varejo, competição ferrenha, né? Aquilo que o professor Hélio Camanducaia falava, ele, se estivesse vivo hoje, ele pensava: nossa senhora, o que que aconteceu nesse setor aí? Então, foi uma.
uma evolução muito grande, até em prol do consumidor, né? Porque na hora que você começa a abrir o mercado, você traz muitas vantagens para o consumidor. O principal, logicamente, que o consumidor olha assim, é o preço, né? Na hora que você tem competição, você tem preço. Mas é um longo caminho até chegar no mercado totalmente aberto, né? Estamos aí, espero que para acontecer, do mercado totalmente fechado, como era antes, né? O nosso setor, ele começou, assim, um marco importante que eu considero é 1995, né? Nós tivemos dois marcos importantes, que foi a Lei 9074, que criou o consumidor livre, criou o produtor independente, em 95, é, criou o consumidor livre, e também teve a Lei Geral das Concessões, né? Que foi também em 95. Então, foi um ano bastante importante, né? Tem a 9074, né? Que é a lei do meu amigo Aleluia, que, Uhum. aliás, a maior parte dessas leis do setor elétrico É o tiveram o certo. deputado Aleluia, ou como autor ou como relator, né? E a Lei Geral das Concessões, que criou as concessões de serviço público, que é 8987. Esses números a gente guarda, aí, porque Quem são trabalha no marcos setor, aí. quem Quem trabalha no trabalha no setor setor, são você faz duas. parte aí do é, beabá, né? As novas a gente já não, eu não gravo mais, já não lembro, assim, já não consigo decorar, né? Mas A gente as vai até a antigas, 10.848, né, que a foi 10848. de 2003, né, que foi o novo marco. Daí para frente começa a ficar mais difícil, né, Franca? A 579 a gente lembra, né, Luiz? A 579, 2012. 2012, a 579 a gente lembra bem, porque foi uma prova que intervenções na economia às vezes podem ter um efeito reverso, né? A 579 foi na época do governo Dilma, né? E havia uma preocupação, como está tendo hoje aí, com o aumento de tarifa e tal. Então, foi criada essa lei que, na verdade, ela possibilitava a renovação antecipada das concessões. E para fazer essa renovação antecipada, você tinha que, 2 anos antes que vencer as concessões, você tinha que aderir a algumas condições. Na geração, a condição era o seguinte: você passava a ter uma tarifa regulada por uma regulação do governo, e aconteceu uma coisa interessante que é, talvez por coincidência ou não essa adesão ela não era obrigatória. Então, os governos, as empresas que tinham com o governo de oposição na época, né, que foi CESP, Copel, CEMIG. é, C3E, que você falou, É. CEMIG, não aderiram. Então, já começou aí truncado, né? Não aderiram na geração. Na transmissão, todas aderiram. E os estudos mostravam que não valia a pena aderir. Os estudos econômicos, eu tive acesso ao da Copel, né? O presidente então era o Dr. Lindolfo Zimmer, e os estudos mostravam que não valia a pena aderir. E o que aconteceu é que o que era para ter. Ah, e tinha um aporte do Tesouro também. Está se falando agora novamente nisso, Frank. Elas falam Aporte novamente. do Tesouro para abater tarifa e tal. E esse aporte do Tesouro, na época, durou 2 anos, né? O país começou a ficar uma situação muito ruim, e daí retirou-se o aporte do Tesouro e teve um tarifaço na época. Além dessa questão do aporte do Tesouro, foi que veio uma seca muito grande. E daí a tarifa explodiu. Então, realmente foi infeliz a ideia da MP 579. E foi quando ficou evidente, Franklin, que o modelo criado em 2004, e eu sempre defendo que foi um modelo para a ocasião excelente,
Ele foi um modelo que ele teve uma base muito boa, né? Porque teve um grupo de notáveis aí, né? Sim. Temos aí do Paraná, o professor Marciano Morozovski, Morozovski, teve o professor Dorel, Dorel, da né? CESP, Miranda, né? Da CHESF. São pessoas aí que o professor Maurício Tobalskin, do Rio, né? Da UFRJ. Então, teve uma base muito boa, né? E esse modelo ele conseguiu contratar a energia necessária para o país. E foi numa época muito difícil, né? Que estávamos saindo daquele racionamento de 2001, 2002, né? Em que é interessante, né? Porque o racionamento, todo o racionamento, não sei se o professor Frank já falou, tem um efeito esterese. Quando as pessoas se acostumam a racionar e você acaba o racionamento e o consumo continua baixo, porque as pessoas acostumaram a consumir menos energia. Então, o governo que assumiu em 2003 assumiu com um surplus de energia, com uma folga de energia muito grande, saindo do racionamento com uma folga de energia muito boa, o que possibilitou uma calma para você poder implantar esse novo modelo. O novo É, modelo ele trazia contratos de longa duração, que iam de 15 iam até 25 anos, né? E que possibilitaram aí até 30 a anos, Luiz. construção. O 30 contrato anos. chegava a 30 anos, É, hidráulica é exatamente. 30. É. São os que falam hoje, que a gente vê na imprensa, os contratos legados, são esses contratos aí que alguns ainda persistem. Esse ponto aí, pessoal, que o Luiz está colocando, né, lá em 2004, quando a gente teve uma reforma do setor elétrico, basicamente o que se atacou na ocasião, nós vamos ver na aula, é a financiabilidade dos projetos de geração, porque até então, no modelo anterior, modelo que foi, que entrou lá em 95 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, os geradores, os consumidores livres, as distribuidoras, eles tinham que negociar energia para, a partir dessa negociação, firmar contratos e, a partir desses contratos, financiar os projetos. Mas poucos contratos saíram dessas negociações, contratos de longo prazo, eram muitos contratos de curto prazo. E aí, em 2000, na mudança de governo, pós-racionamento, um dos pontos que se identificou como problema era a falta de contratos de longo prazo para financiar a geração. Então, a reforma lá de 2004 atacou justamente isso, que são os leilões a menos 5, a menos 3, a menos 2, que foi imprescindível para a expansão do sistema, né, Luiz? Isso aí Foi foi fundamental. fundamental. Por isso que eu digo que foi uma boa gestão, né, do setor elétrico em 2004. É lógico, né, que nós temos um modelo de 2004. Nós estamos em 2025. Então, esse modelo ele precisa ser reformulado, precisa de um novo modelo. É, Não é nem reformulado, esse modelo ele não existe mais, né? E uma das coisas que fez esse modelo começar a fazer água foi a MP 579 em 2012. Foi realmente um. E essa. Em 2003, né, quando começou essa nova gestão aí, foi muita coisa boa foi feita, né? Além do novo modelo, foi criada a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, foi constituída a CCE. Na verdade, nós tínhamos o MAI, né? O MAI é lá de 1998. Tive a honra aí de ser conselheiro do MAI. É, e o MAI, a ideia do MAI, ela foi muito boa, mas ela resultou na CCE. E também houve, né, que foi algo bastante bom aí para os consumidores, é a questão da criação da luz para todos. Foi sim. tudo dessa época aí, 2003, 2010, entre 2003 e 2010. Agora, sobre a questão da financiabilidade, acho que isso é muito importante, né? Porque o modelo, você voltar lá na década de 70, 80, Frank, quando foram construídas as grandes hidrelétricas, foi construído Itaipu, Uhum. foi construído Angra 1. O modelo era simplesmente o seguinte, né? Primeiro você
começava a construir. Depois via fonte de recursos. Aí, normalmente, tinha os órgãos internacionais, BID, BIRD, que financiavam, né, muito na época, e tinha os órgãos nacionais e tinha o BNDES. Era um modelo assim bastante estatal, né? Você não tinha. Eu me lembro quando eu estava na Copel, nós fomos discutir a tarifa da usina de Caxias. E ela estava já em final de construção, você não tinha tarifa. Hoje é a primeira coisa que você faz quando você vai fazer o empreendimento, que nem o Franklin falou, você faz um PPE, um PPA. Você primeiro É, contrata a energia, depois, com base nesse contrato, você faz a financiabilidade, faz o funding, né? Mas na época não, na época você ia construindo com recurso próprio, né? Teve uma usina, né? Porque a gente tem muita história de Copel, se desculpe eu falar, né? Mas teve uma usina que foi a usina Segredo, que o presidente da Copel, o doutor Francisco Gomide, foi ministro, foi diretor-geral da Itaipu, e professor, né, da Universidade Federal do Paraná, ele montou um modelo de financiamento para segredo muito interessante, que depois eu usei na asset da Delta, que ele fez um modelo com pré-venda de energia elétrica. E depois nós montamos um fundo na Delta baseado em pré-venda de energia elétrica, né? Através de uma comercializadora, lógico, daí era algo mais sofisticado. Lá não, lá o próprio Gomide negociava com as grandes indústrias do Paraná uma pré-venda, descontava esse valor, né? Estabelecia uma tarifa, o princípio é o mesmo. E com isso, boa parte da usina Segredo foi financiada, né? é Luiz. E você falou em Segredo, falou Caxias também, Itaipu, só que e até a questão da financiabilidade que a gente falou lá da- quando a gente instituiu o novo marco regulatório aí do setor elétrico, lá em 2004, né? Ocorre que, de fato, a gente precisa rever o modelo, ele está exaurido, porque lá atrás era necessário aí os PPAs, né, os contratos de compra e venda de longo prazo, porque os empreendimentos eram intensivos em capital, né? Agora, hoje em dia, a gente tem não só fotovoltaica, mas também diria eólica, né? A térmica um pouquinho mais, né? Ainda tem um capital intensivo, tem a questão do combustível, mas assim, a matriz foi mudando, né? E hoje a gente já não é tão refém de PPAs, lógico, para fazer uma usina fotovoltaica grande, você necessariamente precisa. Mas o setor começou a ser muito segmentado, né? O próprio cliente começou a fazer a sua usina solar, né? Nós tivemos aí um boom de geração distribuída, né? Acho que hoje a gente deve estar com uns 40 giga de usinas Energia. solares distribuídas. Nós começamos a incentivar e contratamos muita usinas eólica, solar, a própria biomassa, que teve uma inserção na nossa matriz, que são tudo fontes assim que o pessoal do ONS, a gente não consegue controlar o despacho, né? A gente fica refém do combustível primário, refém da natureza, refém do sol, refém do vento, né? Aí, falando, né, dado esse contexto aí, o que que você imagina aí em termos de operação para o sistema, né? Como passar, tanto a operação para o sistema também como para a EPA, né? Como que você está enxergando isso, dado que temos essa situação de matriz elétrica com essas fontes, elas devem continuar sendo, as fontes que devem crescer. Como é que fica a operação? Como é que fica o próprio planejamento da expansão? Pois é, você me lembrou, Franklin, na época do Dr. Hermes, que era presidente do ONS, numa dessas reuniões de planejamento, eu estava na PIN, ele me convidou. E daí, puxa, mas eu fazer palestra para o ONS sobre planejamento? Aí eu falei com um amigo comum nosso, professor, doutor Edson Silva, e professor da UFSC, e ele falou assim, Viana, você imagina, olha a visão de futuro, né?
por que você não fala sobre a expansão das eólicas? Na época não se falava em solar, mas eólica já se começava a falar aí, já na época do Hermes, né? Isso aí foi, eu estava na Pine, deve ser entre 2015, 2016, por aí. Já se falava muito em eólica, já estava construindo, a Copel já tinha feito aí um piloto, né, em Palmas. Palmas. E, e eu fui falar sobre solar, justamente como é que seria o desafio do operador quando essas fontes intermitentes estivessem falando de eólica, né? Como é que seria o desafio do operador com essas fontes? Porque a operação era muito tranquila, né? Você tinha reservatórios de acumulação quinquenais, quer dizer, o reservatório enchia e abastecia o sistema por 5 anos, né? O grande coração desse sistema era o Sudeste, né? E era o corpo desse sistema, né? E até hoje é, né? Como é que seria quando você tivesse essas usinas? E está sendo um grande desafio do operador hoje, né? Só que daí aconteceu que, além das eólicas, vieram as solares, inclusive, num crescimento bem maior do que um incremento, né, de crescimento bem maior do que da eólica, e veio a GD. Nem se pensava em GD, né? Então, o desafio do operador é muito grande, né? Porque você chega no final do dia, essa quantidade enorme aí de usinas solares desligam. Aí você não tem os reservatórios que eram para 5 anos, hoje é 3 meses. Você não tem energia para poder segurar essa ponta, essa carga. Hoje nós não temos nenhum problema de falta de energia do sistema. Então, até sobra, temos sobra. O nosso problema hoje é a ponta, é a capacidade. Quando eu estava no MAE, eu coordenei um grupo que era Capacfi, que era a criação de um encargo de capacidade justamente para você criar condições de ponta. Existia um interesse muito grande da própria Copel, né, de todas essas empresas geradoras que têm usinas hidrelétricas, grandes usinas, com os famosos buracos de máquina. Quer dizer, você tem toda a infraestrutura para você colocar mais máquinas, mas não coloca porque não agrega para praticamente energia garantida, não agrega energia, né? Mas que para ponta são muito interessantes. Então havia todo o interesse na época, só que isso, como tudo no setor elétrico, demora a acontecer, né? E acabou acontecendo, porque nós estamos hoje numa situação difícil aí com relação à ponta, e o, o ano passado, né, através de lei, que também não me lembro qual, foram viabilizados aí os leilões de capacidade, e que vão acontecer esse ano. Na verdade, nós já tivemos em 21 o primeiro leilão de capacidade, até a nossa empresa venceu, né, com a empresa William Jona, uma empresa que nós compramos na época da Pactibel, hoje Engie, mas foi bastante reduzido em comparação com o que é hoje, né? Hoje, esse leilão de capacidade, logicamente, a quantidade de energia que vai ser leiloada, ela é o trunfo do leiloeiro, né? Não se divulga, mas a gente sabe que vai ser uma energia aí entre 10 e 15 gigas, que é muita energia. Mas o interesse também foi grande, tem 74 gigas inscritos para esse leilão, então É, vai ser uma disputa bastante grande. E já com produtos assim para começar a gerar já no segundo semestre, né? O leilão vai ser em junho, porque realmente o operador está precisando de energia para vencer esse desafio de operação do sistema. Logicamente, isso tem um custo, né? Tem como você não
usar essa energia mais cara. Uma parte desses 6 gigawatts que tem de possibilidade de construção de geradores, né, de unidades geradoras nessas usinas da década de 80 também, né? Aí vem Pouso-Areia, Salto Osório, né? Essas usinas todas que você vai poder incrementar. A procura pela a oferta, né? A competição acho que vai ser bastante grande. Logicamente, diferente de uma térmica, né? Você precisa de um tempo de maturação. Então, essa leilão vai ser agora, mas essa energia vai entrar daqui a 3, 4 anos. Mas vai ser uma solução muito boa, né? Porque você vai usar toda essa capacidade. Numa usina hidrelétrica, 70% do investimento está na barragem, concreto, conduto forçado, isso está tudo pronto. Então, agora o que vai precisar são os equipamentos eletromecânicos, que é mais rápido, mas mesmo assim não é tão rápido quanto uma térmica, ou como uma solar, né? Uma solar você constrói em um ano. É só pegar as placas e colocar. Esses dias eu vi um vídeo, logicamente, de um produto chinês, uma máquina de implantar usinas solares. Você chegou a ver, Frank? Mas é Eu assim, vi. é coisa de 3 meses se implanta uma usina É, solar. Troço impressionante. fantástico, né? É, Esse é o grande impressionante. desafio. E o operador só vai vencer, e vai vencer, né? Porque o ONS tem realmente uma equipe, tem um histórico de competência no ONS, até de antes, desde GCOI, né? Desde aí dos precursores do ONS, aí, Dr. Mário Santos e tal, tem um histórico de competência, né? Que o ONS mantém até hoje. E esse desafio vai ser vencido. E não é fácil, né, Luiz? Pegar 40 GB de GD mais uns 20 de solar concentrada, pegar num domingo ensolarado, não tem carga para toda essa quantidade de energia, né? E aí tem que Daí, cortar também, né? daí Aí vem tem, essa outra questão, né? Daí é, tem que cortar. E daí tem o termo aí que está em moda aí, que é o curtailment, que é um cortar. corte de energia, que é necessário, tem jeito, né? Porque você tem também gargalos na transmissão, né? Se a transmissão fosse infinita, mas não, você tem. O Brasil investe bastante em transmissão. O Brasil tem um sistema de transmissão, se não for o maior, um dos maiores sistemas de transmissão do mundo. Mas ele tem gargalos, tanto é que hoje nós temos, em termos de preço de energia, né, nós temos no piso, no norte, e estamos com uma energia que deve estar uns 350, 400, quanto é que está hoje, Frank? Hoje bateu 440, Luiz. 440 no sul-sudeste, ou sul-sudeste. O sul tá mais caro que o sudeste ainda. O sul está mais caro, pois é. É, E o norte, o norte e o nordeste está no piso. piso. Então, É. por quê? Porque tem gargalos de transmissão. E Então, é- realmente o sistema é difícil de operar, e agora aproveitando essa dica também, é difícil de comercializar, porque o Frank está falando que estamos a 440, e se você fosse olhar os cenários de simulação que o próprio ONS utilizou, nenhum cenário previa, não 440, nenhum cenário previa os 350 que estava é. esses dias aí. Agora, como é que você, como comercializador, e as nossas áreas têm, a empresa que o Flanker trabalha tem, a nossa também tem previsão, especialista em previsão do tempo, tem especialista em simulação, né? Nós operamos, o pessoal do ENS já conhece isso, mas a gente opera o nosso modelo, tanto em termos de operação como em termos de preço, por uma cadeia de modelos, né? Começando lá pelo New Wave, foi um modelo criado aí pelo CEPEL. E esses modelos não conseguiram prever esse preço aí. Bom, não vamos nem entrar em questão de calibragem, de modelo e tal. Você sabe, eu falei que na época da Pine, só eu não resisto a contar isso aí, porque na época da Pine nós fomos aí responsáveis aí pela implantação do CEVAR.
o Cevar é a componente de risco que veio do mercado financeiro, esse conceito. E essa implantação ela foi feita basicamente junto com os agentes, né, lá, os sócios da PIN, mas basicamente foi Thalita Porto, Rodrigo Sacchi, Cláudio Suano e eu. E nós fizemos uma peregrinação do CEPEL para convencer a importância de se adotar um modelo de aversão ao risco, né, que fosse bom. Na época, a gente achava que o Cevar era o melhor. Hoje eu já nem sei se é o melhor. Né? É. O problema é que esses modelos são muito, eles acabam sendo muito voláteis, né? Quando você coloca a versão ao risco com base numa coisa que é uma previsão de chuva que ainda vai acontecer, você dá muito peso para o futuro, né? E o modelo com aversão ao risco, o futuro para ele é mais importante que o presente, que é a situação que a gente está vivendo, né, Luiz? Como foi falado, é, você está com um reservatório aí, né, não diria que 100%, mas está aí com 60%, 70%, um reservatório bom para caramba, A época do ano é para ótimo. época, excelente, excelente. E com preço muito elevado, né? Porque o modelo não está olhando o presente, ele está olhando que o futuro, com base no que ele tem visto aí de chuva, de vazão, ele está vendo, ó, a chuva em fevereiro não foi boa, março não foi boa, então daqui para frente nunca vai ser bom. E aí ele precifica esse futuro com muita aversão ao risco, né? E aí o preço sobe, né? O preço sobe. É, Logicamente, esse preço, em algum momento, vai influenciar as bandeiras tarifárias e vai chegar vai, na tarifa, vai chegar vai no chegar consumidor. vai chegar na inflação, que já foi alta no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, né? Por conta da Ah, retirada de Itaipu, e vai ter impactos novos aí. E aí surge o temor também de uma eventual canetada, né? fala-se, adiantando um pouco, né? Fala-se que nessa essa nova estrutura de mercado, eu, inclusive, estive no MME hoje, realmente há ideias aí de novamente usar o Tesouro Nacional, pelo menos durante um período. Não se sabe o que se vai acontecer, porque, logicamente, existe uma oposição muito grande da Fazenda, né? Mas usar o Tesouro para poder segurar um pouco a tarifa. Daí vem assim aquelas lembranças da 579. Exato. Já vi esse filme antes, né? Já vimos os filmes antes. Hoje, né, Luiz, estava até vendo esse número, a CDE para o ano de 25 está em torno de 41 bilhões, né? Cada bilhão dá mais ou menos 0,6 na tarifa. Então, se o governo injetar 40 bilhões, ele consegue tirar aí uns 60% do impacto da tarifa desses 40 bi aí, né? É É, um bom resultado. só que Mas não tem dinheiro para mas isso. a CDE foi criada aí por uma lei bastante conhecida também, que é 10.438. Isso aí foi, eu acho que 2001, 2002, e o orçamento da CDE era 4 bilhões. Então, estamos falando em 40. É, Por quê? Porque foram crescendo, né? A CDE ela abriga aí todas as benesses que é feita, não para o consumidor, né? Pelo contrário, são as benesses que são feitas aí com alguma fonte, para viabilizar alguma fonte, que eu não sou contra. Eu acho que a gente nós tivemos um modelo muito bem sucedido, que também foi do nosso amigo Aleluia, que foi o Proinfa. E o Proinfa, ele constituiu-se numa contratação de energia eólica, solar e biomassa. E foi quem operacionalizou isso na época foi a Eletrobras. Era uma tarifa mais cara, mas foi a forma que essas fontes entraram, né? Graças ao Proinfa. Mas por que o Proinfa foi bom? Porque teve começo, meio e fim. A questão são esses subsídios que se perpetuam. de Então, o verdade. subsídio é bom? Desde que seja por uma causa justa e que tenha tempo de vida definido. Exato, exato. Luiz, aí, supondo aí que você
nomeado aí ministro de Minas e Energia aí pelo presidente Lula. Não sei se é uma coisa boa ou ruim, né? Mas assim, o que que você enxerga assim de o que que você teria de desafio para enfrentar e o que que você mudaria no setor elétrico, né? O Luiz, né? Com carta branca, né? E fazendo um paralelo, o que que você acha que o governo vai conseguir fazer? É porque às vezes como é que é? A política é o que é possível fazer, né? O que é possível fazer. É. Você me lembrou o professor Oscar Motomura, que tem um curso aí muito famoso, né, de gestão, e ele, nesse curso, ele punha toda a turma numa sala e fazia assim: bom, você foi nomeado CEO da tua empresa. O que que você vai fazer? Daí você tinha que desenvolver um trabalho. E essa realmente é uma pergunta, Franklin, que eu acho que até gosto de responder, porque na minha posse de Itaipu, o doutor Gomide estava presente e ele falou o seguinte: Viana, eu já vi esse filme antes. Você foi presidente da Copel, está assumindo a presidência de Itaipu, e eu já sei qual que é o próximo passo. Porque ele foi presidente da Copel, presidente da Itaipu e depois ministro. Eu falei assim: olha, doutor Gomide, agradeço, mas eu acho que não é o que eu gostaria de ser na vida, não, porque realmente é bastante complexa. É. Mas o que que eu faria? Eu faria a reforma do setor elétrico, né? Como eu falei, esse modelo já fez água há muito tempo. Eu abriria o mercado. Eu acredito que o mercado e conversas com a CCE, até no evento que teve ontem, né, conversei com o Gustavo lá da CCE, que está no mesmo painel que eu nesse evento. Ele acha que é possível isso, mas eu abriria o mercado e faria uma redução gradativa dos encargos da CDE. Isso aí, logicamente, não seria um parto sem dor, seria doído aí para muita gente, mas eu faria uma redução de encargos e faria, diminuiria ao máximo a intervenção do governo no setor elétrico. Né? Eu acho que algumas coisas poderiam ser discutidas, a própria formação de preço, né? Eu não abandonaria a ideia de você ter uma formação de preço. Não estou dizendo que eu sou favorável, mas eu aprofundaria mais o estudo de você ter uma formação de preço ao invés de modelo por um bid de oferta de preço, né? Uma formação de preço mais livre. Existem obstáculos, né? Existe a própria dificuldade que no Brasil você tem a geração de energia concentrada em poucos players. Isso aí traz um risco muito grande nesse modelo de formação de preço. Então, essa é uma restrição, mas eu deixaria o mercado o mais livre possível aí para se autorregular. E o Ministério, o que você acha que ele vai conseguir fazer? O ministro tem prometido que vai fazer como é que é, o novo marco regulatório de forma sucessiva, né? Mas até hoje não temos nada. Mas parece que tem um desenho já, né? O que que você acha que é Tem possível um fazer? desenho, né? Essa informação é de hoje, né? Conversei com o secretário de Energia hoje. Tem um desenho, ele está bastante otimista, porque o que está acontecendo no mercado de energia hoje é o seguinte: o mercado de energia hoje ele é muito dependente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje tem uma força no mercado de energia muito grande. Então, quando um determinado segmento não consegue o seu intento junto ao órgão regulador, junto ao Ministério, ele bate lá no Congresso. E isso é ruim, porque daí as coisas começam a ser um pouco distorcidas, né? E a gente ouve na imprensa aí o termo jabuti. Jabuti é algo que todo mundo vê o jabuti, colocou lá em cima da árvore, ninguém sabe quem pôs, e ninguém sabe como tirar o jabuti de cima da árvore. Então, o que que é jabuti? São emendas parlamentares que surgem em determinados projetos do governo
que muitas vezes o próprio Ministério de Energia é contra, mas que são aprovadas, né? Muitas vezes há um veto do governo, mas hoje o Congresso tem uma força muito grande, o veto do governo, e tem acontecido, né, Frank, derrubada de vetos do governo. Sim. Agora mesmo nós estamos num processo aí, né, de algumas emendas que foram colocadas na lei da eólica offshore, e projetos que não têm nada a ver com eólica offshore, sem entrar no mérito se é bom, se é ruim, mas são os famosos jabutis, né, e que corre o risco desses vetos serem derrubados aí no Congresso Nacional. Então, qual que é a questão? O Congresso Nacional hoje, e o próprio secretário de Energia me falou, está muito susceptível que existe uma necessidade de uma reforma do setor elétrico. Está muito susceptível que existe necessidade de abertura do setor elétrico. Fazendo um parênteses, por que a abertura do setor elétrico? Hoje, o setor elétrico, vamos falar só um parênteses, né, que eu acho que é importante, a abertura do setor elétrico, ela foi criada também na Lei 9074 de 1995. Essa lei falava o seguinte: em 8 anos, todo o mercado de energia poderá ser livre. Isso aí seria 2003. Aí veio o racionamento, as coisas não aconteceram, e essa abertura, em 2004 veio a regulamentação que todo consumidor acima de 3 megawatts, atendido na época por 69 kV ou mais, poderá ser livre. Isso lá em 2004. Depois, por intermédio de uma legislação legislações infralegais, esse limite foi sendo reduzido e culminou que, em 1º de janeiro de 2024, através da portaria 050, que era do governo anterior, né? Essa portaria foi de 2003, todos os consumidores de alta tensão, ligados à tensão, podem ser livres. E isso criou uma revolução no setor elétrico. Então, quando a gente fala de abertura do mercado hoje, né, nós temos um universo aí de 65 mil consumidores que já são livres. 65 mil consumidores que representam quase 40% do consumo de energia elétrica do país. Pô, nós temos 90 milhões de consumidores. Então, o que nós estamos querendo abrir agora em termos de energia é 60% do consumo, porque 40% já está no Mercado Livre. Então, o governo, voltando, né, o governo se conscientizou, e o parlamento também, que nós precisamos universalizar essa abertura. Então, nós temos que proporcionar ao consumidor residencial, que somos nós, essa abertura do mercado. E as vantagens dessa abertura do mercado, né? A primeira vantagem que o consumidor olha é o preço, né? Então, vou ter aí 20%, 20%, 30% de redução. É a primeira coisa que o consumidor olha, mas tem outras vantagens. Você pode ter um produto tailor-made. Então, eu tenho uma indústria que eu dou um mês de férias para os meus empregados por ano, então o meu consumo vai ser o mínimo. Se eu tiver no Mercado Livre, eu posso ter no meu contrato, né, no meu PPA, olha, eu quero uma vez por mês ter uma redução aí no meu consumo de energia, e, logicamente, na minha conta de energia elétrica. No mercado cativo, você não pode fazer essa diferenciação, né? Todos os consumidores são tratados da mesma Isonomicamente. forma. E se você considerar que a distribuidora, né, como é que fica a distribuidora? A distribuidora, ela, teoricamente, né, ela não ganha nada com a venda de energia elétrica, né? A nossa tarifa de energia elétrica tem duas parcelas, parcela A e parcela B. Parcela A é energia. E nós estamos falando
é de abrir o mercado para a parcela A. Então, toda a parcela A, toda a energia que a distribuidora compra para abastecer o seu mercado é pass-through. Ela compra e vende pelo mesmo preço, não tem ganho. A distribuidora não ganha vendendo energia. A distribuidora ganha vendendo serviço de distribuição, que é a parcela B, e vai continuar ganhando o serviço de distribuição. Lógico, a distribuidora tem um ganho financeiro, né, ela não quer, não gostaria de perder esse mercado. Mas isso já está mudando, né, Frank? Acho que as distribuidoras estão vendo aí, estão vendo que ela é algo que está mundialmente acontecendo, né? E que não adianta remar contra a maré, que isso vai acontecer. O que as distribuidoras estão fazendo hoje é criar suas comercializadoras, né? O Franklin e eu tivemos a oportunidade de, em 2005, recriar a comercializadora da Copel. O Franklin foi presidente dessa empresa, com muitos desafios, né, Franklin, que persistem Sim. até hoje. Mas as, a CEMIG, a Energisa, a CPFL, as distribuidoras todas criaram as suas comercializadoras, porque já entenderam que esse mercado ele vai abrir. Então, se eu tiver que perder consumidor, que eu perca para a minha comercializadora. Comercializador. Só que, lógico, ele vai competir, mesmo na sua área de concessão, vai competir com outros, vai competir com a Delta, com a Eletro, vai competir com outros. Então, há uma consciência aí que essa reforma, essa abertura do mercado tem que ser feita. Há uma consciência que essa questão dos encargos, né, da CDE, basicamente, tem que ter uma trava, um freio de arrumação nisso. Então, o secretário de Energia está bastante otimista que vai acontecer. Eu acho, Frank, que isso aí vai vir por MP, Uhum. que se não for por MP fica muito difícil, né? É, eu acho que existe um interesse até político do governo, né? Porque, poxa, se tiver que abrir o mercado, não vou deixar para o próximo, vou abrir eu. Ainda mais que há um benefício para o consumidor, né? Ou para o eleitor. Exato. Então, eu acho que vai acontecer. É. E, Luiz, agora, você teria, assim, na sua avaliação, uma data que você acha, assim, a partir de... Porque o governo não vai abrir para amanhã, ele vai dar, provavelmente, um calendário, né? De abertura, de faseamento aí, né? É, baixa tensão residencial, o que que você imagina aí, Olha, 2030? eu diria que a tendência vai ser abrir primeiro o comercial, Uhum. baixa tensão, 2028, e daí o geral 2030, Ah, que é plenamente factível, né? O secretário falou uma coisa muito boa hoje, que o que isso está pronto, está escrito já, né? Está na Casa Civil, está escrito já. E vai ser um modelo muito simples. Vai ser uma MP, um projeto de lei muito reduzido. Vai conter o cronograma, que nem você falou, vai criar os encargos necessários, que só pode criar por lei, né? Algum encargo de transição vai ter que acontecer por causa dos contratos legados que nós legados. falamos, né? Vai ter que ter uma figura chamada SUI, que é o supridor de última instância, quer dizer, na hora que eu sou um consumidor, estou ligado a um comercializador, e esse comercializador me deixa na mão, vai à falência, quebra, sai do mercado, como é que eu fico? Então, vai ter que ser criada essa figura do supridor de última instância, que só pode ser criada por lei. Então, eu acredito que vai ser realmente algo bastante simples, e dessa vez vai ser aprovado. Agora vai ser uma revolução, né, Luiz? Assim, eu estou imaginando falando da Copel lá, não sei se você está lembrado, mas na Copel, acho que todas as distribuidoras tentaram fazer isso, de vender produto por meio da fatura, né? Tentar vender um seguro, vender alguma coisa por meio da fatura de energia elétrica. E sempre esbarraram naquele conceito que a ANEEL diz que tudo que arrecadar vai para a modicidade tarifária, né? Agora, na medida em que os comercializadores no Mercado Livre começam a acessar os clientes, pessoas físicas, né, que nós estamos falando aí de uns 80 milhões de unidades consumidoras,
emitindo fatura todo mês, você vai poder vender seguro, você vai poder vender uma série de produtos que antes, que até eletrodoméstico, enfim, qualquer Mas coisa que antes não o tinha. próprio serviço de manutenção predial, né? Qualquer Exato, problema, compre energia comigo que você tem por 2 anos manutenção elétrica grátis. Tem, aí é a imaginação é o limite, e isso aí vai acontecer muito por intermédio de parcerias, né? sem dúvida. Com cartão de crédito, É. seguradoras, empresas de manutenção. É, nós, na nossa empresa, nós temos uma varejista e nós atuamos em GD. GD é a geração distribuída, só que as empresas varejistas, elas atuam com a geração distribuída compartilhada, que é 4, 5% do total que você tem de geração distribuída, é essa compartilhada, que eu vou explicar rapidamente, porque por causa até do nosso tempo. É o seguinte, em vez de eu ter o telhado na minha casa, eu tenho o telhado na minha casa, o Frank tem na casa dele, cada um tem na sua casa. Eu construo, e a lei, aí eu conheço, a 14.300 permite isso, a lei permite que você possa construir uma mini geração, criar algum tipo de associação, consórcio, e chamar os consumidores que continuam no Mercado Livre, fazem parte dessa associação e têm os benefícios. E para nós, fazendo o nosso comercial aqui, nós esse mercado, Frank, ele vai exigir um tripé, que são três coisas, o Mercado Livre. Um é tecnologia. Eu estou falando de hardware, software, você falou de faturamento, de billing, né? Hoje, as empresas aí que têm até 300, 400 consumidores, 500, 600, usa planilha Excel. Isso não vai ser mais possível, né? Você vai ter que ter um sistema de billing. E nós compramos uma empresa de tecnologia para nos auxiliar com esse consumidor. E essa empresa de tecnologia desenvolveu um aparelhinho que você põe na caixa de energia, né, no quadro de disjuntores, e esse aparelhinho, primeiro que você não vai saber o valor da tua fatura só no final do mês. Você tem, a qualquer hora você tem no celular o valor da tua fatura. Segundo, que ele vai te indicar quais são os vilões da tua conta. Se é o secador de cabelo da mulher, se é a máquina de lavar roupa que está com defeito. Aí vem inteligência artificial, é toda uma sofisticação. Então, você tem que ter muita tecnologia. Você tem que ter um sistema de marketing, né? Existe aí em marketing algo que se chama o CAC, o custo de aquisição de cliente, que você não pode estar telefonando para os teus clientes aí para captar. Você tem que ter um marketing de massa. Aí vem rede social e tal, né? É algo bastante diferente. E o terceiro perna desse tripé são os recursos humanos. Se você entrar na sede da nossa varejista, primeiro que o visual é totalmente diferente, as cores, né? E o presidente, né, da nossa varejista, da Luz, ele veio daquele 99, Hum, daquele aplicativo, né? Então, uhum. vai ter muita gente que veio aí de startup, veio de banco, telefonia, né? Telefonia, que conhece bem o varejo. Então, esses profissionais que sabem lidar com o varejo, que vão estar, logicamente, junto com os cabeças brancas, né? Tem esse mix aí. Tem que ter o Mas mix. é bastante diferente. O pessoal É. de mochila, calça jeans rasgada e tal. É um profissional aí que é diferente, pensa diferente também. Eu leio, você fala que o mercado de BT ainda vai abrir, mas na verdade já abriu faz tempo, né? Por conta da geração distribuída, né? A gente só não fala É, abertamente. é o jeitinho brasileiro, né? A gente já Você criou uma forma continua de abrir. consumidor cativo, só que você tem o tratamento do Mercado Livre, né? É. O tratamento que nós damos aí para o consumidor que está nós usamos o regime de associação, né? Que é suprido aí por uma MMGD, né? A micro e média geração distribuída. Nós estamos aí, no nosso caso, 110 megawatts pico, né? A boa parte em operação.
Isso aí vai dar para atender 60 mil consumidores e os consumidores nossos são tratados como vamos tratar os consumidores livres. Aliás, nós entramos na geração distribuída como um treino para a abertura do mercado. Não foi por geração distribuída. Nós entramos para o mercado livre. Nosso intento é o mercado livre. Bom, Luiz, a gente está chegando aqui 8h10, 8h11 já, uma hora já de conversa e também você tem o seu jantar. Só queria oportunizar, não sei se tem alguém aí que está nos assistindo que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação, aproveitar o tempo do Luiz, os tempos restantes aí. Fique à vontade. Não. Então, Luiz, obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pela história, pelo futuro aí que você conhece bastante, está sempre em Brasília, está sempre com pessoas importantes e com muito relacionamento. E esperamos contar com você em outras ocasiões também no nosso curso. Obrigado. É que o tempo passa muito rápido, né, Frank? A minha ideia, eu ia contar a história da energia no Brasil desde 1831, quando o Dom Pedro concedeu a Thomas Edison a permissão para implantar equipamentos, logicamente, de iluminação de energia elétrica. Então, a nossa história do setor começa em 1831. Mas realmente o tempo não daria, nós começamos em 2000 aí, daí quase É, não deu tempo, né? hein, Luiz? Mas eu agradeço, Frank, e você pode ter a liberdade de passar o meu contato para os alunos. E Ótimo. às vezes surge alguma dúvida, surge uma questão, eu estou totalmente aberto aí. Eu gosto de falar sobre o setor elétrico. Você pode passar o meu contato, que vai ser uma satisfação tirar alguma dúvida aí que não deu tempo para tirar nessa aula hoje. Tá bom. Obrigado, Luiz. Um abraço, bom jantar lá para você. Muito obrigado, abraço. Abraço. Bom, pessoal, a gente fica um pouquinho mais, mas daí para falar do nosso MBA, tá? É, deixa eu só abrir aqui uma rapidamente. Bom, eu queria falar para vocês rapidamente, eu acho que todo mundo já conhece em certa medida, né, que vocês fizeram a inscrição no curso, né? Também, logicamente, agradecer aí pela confiança de escolher a escola e escolher o nosso curso para o desenvolvimento de vocês. Mas eu queria dar uma passada rapidamente de qual que é a estrutura do curso, do que a gente, como é que funciona esse MBA. Nós estamos, então, na 11ª turma do MBA em Gestão de Energia e a primeira turma do MBA em Gestão Financeira do Setor Elétrico. Esta inovação, diria desta forma, que a FISU fez, de colocar dois MBAs em conjunto, com disciplinas comuns, no primeiro momento, para os dois MBAs, e num segundo momento, a gente ter disciplinas específicas de cada MBA, e ao final, a gente ter um conjunto de disciplinas onde o aluno vai fazer a escolha dessas disciplinas optativas. Foi um modelo que a gente adotou já na 10ª turma e na primeira turma de transição energética, com bastante sucesso, porque o que acontece? O MBA, né, normalmente, os nossos MBAs aí eles têm um tempo de duração de 13 meses, né? Agora, com 13 meses você consegue fazer um MBA, e como temos disciplinas em comum, com alguns meses a mais, você consegue fazer as disciplinas específicas do outro MBA, e com 24 meses você consegue ter aí não um curso de MBA, mas dois cursos de MBA, fazendo o curso que você se cadastrou e depois as disciplinas do outro MBA. Então,
essa facilidade aí, a gente teve grande sucesso no curso na 10ª turma e na primeira turma de transição energética, e a gente replicou esse modelo para esse curso de gestão financeira. Além disso, além dessa questão, né, não é comum nos cursos de MBA você ter a possibilidade de escolher disciplinas optativas. Normalmente você tem aí já um quadro engessado. Então aqui você tem, dependendo da sua formação, do seu interesse, você pode ir para um lado ou para o outro, né? Que é bastante inovativo. Eu vou falar rapidamente aqui, só de cada um dos dois MBAs, mas vou falar só mais ou menos aí as disciplinas que nós teremos ao longo do curso, né? Falando primeiro do MBA em gestão do setor elétrico, para quem vai fazer, tá? E algumas disciplinas, elas são comuns aos dois MBAs, tá? Mas agora eu vou focar mais no gestão do setor elétrico. Nós vamos começar o nosso MBA falando de uma disciplina que é aspectos gerais da indústria do setor elétrico. Essa disciplina é a primeira disciplina para os dois, ela é sempre a primeira disciplina de todos, e eu sou professor dessa disciplina também, e a gente faz um overview sobre o setor elétrico de modo geral, né, passando por todos os elos aí da cadeia, geração, transmissão, comercialização, a própria figura do consumidor, as figuras, os agentes institucionais, falando do INS, falando da EPE, ANEEL, enfim, dá uma visão geral. Então, é uma disciplina que eu digo assim, que ela é uma introdução com bastante conteúdo, mas com profundidade rasa, porque nós não vamos nos aperfeiçoar ali, tá? E aí nós começamos, na sequência, a nos aprofundar. Nós temos a disciplina daí, na sequência de recursos naturais, planejamento e matriz energética e elétrica, né? Nós temos depois uma disciplina sobre perspectiva da indústria do gás natural, uma disciplina que vai falar sobre geração, uma outra que vai falar de transmissão, e uma disciplina, são duas, na verdade, nós temos dois tópicos de comercialização, para quem vai fazer essa disciplina, que é comercialização um e comercialização 2. Nós temos uma disciplina específica sobre operação do sistema e formação de preço, né? Nós vamos entender, no decorrer do curso, que o operador nacional, a gente tem aí dois colegas, eu acho que são do INES, pelo menos dois, né, que eu estou vendo aí a logo atrás, o operador nacional, ele, ele tem a responsabilidade, né, de escolher, dentro dos recursos energéticos que a gente tem, dentro das usinas que a gente tem disponíveis, escolher quais ele irá despachar, e essa escolha tem uma repercussão no custo da operação, que tem uma repercussão muito grande no preço da energia. Então, é de suma importância a gente entender esse processo de operação do sistema, porque é o processo que resulta no preço da energia, né, o preço da energia elétrica. Nós temos uma disciplina de distribuição de energia elétrica, ao final, tudo, a nossa conexão, ela se dá lá por meio da distribuidora, então a gente tem que entender como é que é o processo da distribuidora, e uma disciplina sobre tarifa, né, não falando de preço nós vamos falar em comercialização, preço nós vamos falar em operação do sistema, informação de preço, mas nós vamos ter que ter uma disciplina falando de tarifa de energia elétrica, porque uma parte da indústria, né, uma parte relevante da indústria do setor elétrico, ela é regulada. E aí não tem negociação de preço, é a tarifa que é fixada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E tem algumas disciplinas que a gente fala assim que são disciplinas transversais, né? Que é estratégia empresarial, governança corporativa, gestão financeira, aspectos jurídicos do setor elétrico, né? E essas seriam então as disciplinas do MBA de gestão do setor elétrico. Aí tem um conjunto, né? Um núcleo de optativas, gerenciamento de risco, mudanças climáticas, enfim, eu não vou falar todas elas aqui, mas nós temos uma série de disciplinas optativas que ao final vocês vão poder escolher. Isso para quem vai fazer o MBA em gestão do setor elétrico. Eu vou abrir aqui o gestão financeira, só para dar uma passada também para quem vai fazer, e evidentemente que eu acho que você já conhece tudo isso, mas só para dar uma passada. Na disciplina, não, desculpa, no MBA em gestão financeira, nós temos tem muitas disciplinas comuns, como aspectos gerais do setor elétrico, a disciplina de recursos naturais, planejamento, matriz elétrica, perspectiva da indústria de gás natural. Pô, você fala, por que a gente tem que estudar perspectivas da indústria de gás natural? A nossa matriz é uma matriz que cada vez mais vai precisar de usinas termoelétricas flexíveis.
E as termoelétricas, cada vez mais, elas vão precisar do gás natural. E a indústria do gás natural é uma das indústrias que está crescendo bastante no Brasil, né? Ela ficou muito tempo parada e agora esse governo parece que ele está conseguindo aí deslanchar com esse segmento. Então é importante a gente conhecer bem a indústria do gás natural pela conexão que ela tem com o setor elétrico. Também vocês vão ter, quem vai fazer gestão financeira, geração, vão ter a disciplina de transmissão, vão ter uma disciplina de comercialização, a disciplina de operação de sistema e informação de preço, uma disciplina de distribuição, e aí começa contabilidade gerencial, gestão financeira para o setor elétrico, derivativos e riscos financeiros, indicadores de performance financeiros, valuations de projetos e empresa, fusões e aquisições. E aí, finalmente, aí nós temos um conjunto de disciplinas que são optativas também, assim como no MBA de gestão do setor elétrico, né? Então, gente, vocês vão ter a oportunidade aí, cada um no seu MBA, e ter uma jornada aí são 13 meses, né? E aprofundar a cada um tópico a cada disciplina que vocês terão, tá? Começando com uma disciplina geral, né, falando sobre o setor de modo geral, e depois com aprofundamento, né? As aulas, né, elas são sempre online aqui, né, como a gente está tendo aqui nesse momento. Elas são síncronas, tá? A possibilidade, Yasmin, caso você não tenha condições de assistir a aula, você vai ter a possibilidade de, na sequência, assistir a aula gravada, mas a presença de pelo menos, são 4 encontros por disciplina, a obrigação da presença de vocês em pelo menos 3 encontros, tá? Não conseguindo atender esse requisito, vocês vão ter que fazer a disciplina novamente. Então, não é um curso que a gente diga que você vai assistir a aula de forma dessincronizada. Você necessariamente precisa assistir a aula online, né? Só tem a facilidade de, no momento que você está com alguma dificuldade em de 4, um encontro, você pode assistir a aula gravada, ou até mesmo em função da dificuldade naquela disciplina, você pode assistir a aula gravada para relembrar os conceitos. Agora que eu vi, Camila, você levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Levantei. Ah, desculpa, Sim. não tinha visto, não. Não, não tem problema não. Em relação à questão das optativas, quantas optativas a gente tem que fazer ou pode fazer? São 4 disciplinas optativas e são 8 disciplinas ofertadas, tá? Tá, Você, então das no 8 a gente conjunto, faz 4. exatamente. Tá. Eu vou ler aqui rapidamente, porque ela não muda muito, tá? A gente tem uma disciplina de gerenciamento de riscos corporativos, uma disciplina de geração distribuídas e novas tecnologias. Essa disciplina do Wolf, né, Wolf? Você que está dando essa disciplina, né? Sim, gerei novas tecnologias. Nós temos uma disciplina de gestão de riscos na comercialização, para quem é do negócio de comercialização, uma disciplina de gestão e licenciamento ambiental de empreendimentos, outra, mudanças climáticas, mercado de carbono, certificado de energia renovável e serviços ambientais, uma de liderança e comunicação, tem uma de negociação e gestão de contratos e parcerias, e, por fim, uma de orçamento empresarial para o setor elétrico. Então, essas são as optativas que estão disponíveis ao final do curso. Respondido, Camila? Respondido, obrigada. Nada. Que mais, pessoal, que é importante? Bom, essa questão da presença, né, que é importante, que eu falei para os senhores, né, muita coisa a gente vai falando aí no decorrer do curso, tá, né, principalmente na minha disciplina, a gente acaba dando esses recados, mas aproveitando aí que a gente está aqui, só mais uns minutinhos, eu vou ser o coordenador de vocês, e aí o que eu vou pedir para vocês, né, a gente acho que já foi montado um grupo, né, de WhatsApp, mas, enfim, eu vou ter vocês terão meu telefone também. Qual que é a minha responsabilidade, né? Primeiro é fazer vocês estudarem pra caramba, se dedicarem, né? Eu tenho que insistir nisso. E a outra responsabilidade que eu tenho é fazer com que os professores estejam disponíveis para vocês e que eles deem uma aula 100%, que vocês entendam, pô, essa aula foi bacana, uma aula foi boa. A gente não tem, assim, eu nunca me incomodei com o professor, tá? É muito difícil. Pode acontecer, às vezes, Rodrigo, assim, o cara, né,
Você nem tem que estar sempre 100% bem o tempo todo, né? 24/7, né? Às vezes o professor está com problema de trabalho, de família e tal, e aquela aula dele não foi uma aula bacana. E aí, né? É raro, tá, pessoal? Mas pode acontecer. Aí a minha responsável, eu quero que vocês me acionem, me ligam para Frank, não deu certo. Disciplina lá, o cara, a gente não teve conexão com aquele professor, não conseguimos entender o que ele queria dar e tal. A aula foi muito rápida, caiu muita conexão, enfim, ele não soube lidar com a tecnologia, ou o conteúdo não foi bem dado. Vocês me acionem, eu tenho a responsabilidade de atuar junto aos professores para que eles dê uma aula que seja compatível com o que a gente defende aqui dentro da empresa, né? Dentro da escola de negócio. É uma aula, uma aula boa, né? É, Agora, tem outras coisas que daí eu vou pedir para vocês que vocês vão se direcionar ao Vladimir, que está lá que está aqui no encontro com a gente. Que é, por exemplo, eu quero saber aí como é que funciona a questão de eu não recebi boleto, eu quero questões relacionadas à universidade, à faculdade. Pô, eu queria entender aqui como é que é o meu login, como é que acesso tal a plataforma, não sei onde achar, minha nota não foi lançada, essas coisas que são relacionadas à parte, vamos dizer, administrativa. Vocês podem acionar o Vladimir, que ele vai dar todo o suporte. O Vladimir vai cobrar muito de vocês a questão da presença, entrada no horário, estar com as câmeras ligadas. Eu sei que Maiara e a Camila não estão, deve ter uma justificativa, mas é importante que vocês permaneçam com as câmeras ligadas, porque para nós a presença ela pressupõe estar com a câmera ligada, né? É uma relação de verdade, porque às vezes a pessoa está aqui conectada, mas a câmera não está ligada, então a gente não sabe se ela está fisicamente presente, né? Porque a gente pode conectar e estar fazendo. Não estou falando que a Maiara e a Camila estão fazendo isso, não. Deve ter uma justificativa. Mas nem sempre é possível, né? Às vezes a pessoa está. Já aconteceu, né, Vladimir? A pessoa às vezes está numa situação de hospital, né? Ou ela está hospitalizada, ou está cuidando de alguém e fala: Ó, eu não vou poder abrir a câmera porque eu não estou no momento bacana aqui nesse momento. A pessoa entra com essa justificativa, a gente considera como presença, tá? Mas a regra é essa, é estar presente e estar com a câmera ligada. E o Vladimir vai ser a pessoa que vai cobrar isso a todo momento de vocês. Que mais, pessoal? Vocês vão ser avaliados, tá? Existe uma certa. A gente tem uma diretriz no curso, evidentemente, todos os professores precisam seguir essas diretrizes de avaliação, mas os professores têm uma liberdade, porque dentro de sala o professor é a autoridade máxima, aí a gente fala assim, né? Então, é, normalmente, eu vou dar uma regra, tá? Uma regra, não, uma diretriz que a gente pede para os professores para fazer uma avaliação individual e uma avaliação em conjunto, né? Uma avaliação individual, que ela é como se fosse uma espécie de prova, mas a gente não está numa sala fechada, então vocês vão ter a possibilidade até de consultar o material, mas vocês vão ter que resolver esse problema ou esse trabalho de forma individual e uma outra avaliação que a gente faz em conjunto para poder interagir. E aí a questão de avaliação em conjunto, tentem, na medida do possível, montar grupos que não sejam da mesma empresa, né, da mesma instituição, porque aí vocês vão conhecendo outras pessoas e outras formas de pensar, né? Porque senão acaba não tendo essa dimensão aí de conhecer outras pessoas e conhecer outras organizações também, tá? Então, normalmente é assim, tá? Mas não estou dizendo que é uma regra. Tem professor que já, antes de iniciar a disciplina, ele já entrega um trabalho, e no decorrer da disciplina, ele vai avaliar esse trabalho que vocês vão fazer antes de começar a disciplina. Tem professor que só vai fazer isso após a disciplina, né? Tem professor que faz durante a disciplina um trabalho, tem professor que faz depois, então tem uma certa liberdade aí, dentro de uma diretriz que a gente pede que os alunos sejam avaliados minimamente de forma individualizada, porque é muito ruim ter uma turma que tenha todo mundo nota 7 ou todo mundo nota 8. Não existe essa homogeneidade, né? A distribuição normal está aí para comprovar isso. A gente tem pessoas que são fora da curva e tem pessoas que são muito melhores, tem pessoas que são medianas e tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade naquela disciplina, né? Então, por isso que a gente gosta de ter uma avaliação individualizada. Que mais, pessoas? Bom, Vladimir, não sei se tem mais algum recado aqui de paroquial. A Clarissa levantou a mão, desculpe aí, Vladimir. Oi. Vladimir. Boa noite, professor. A gente vai ter acesso a um cronograma das matérias? Vladimir, vou passar para você.
Claro. Quando que você vai botar isso? Sim. Nós já criamos um grupo de WhatsApp. Por que que nós não estamos postando muitas informações dentro do grupo do WhatsApp? Ele está ainda em construção, porque o período de inscrição não terminou ainda, tem muitos alunos ainda formalizando, né? Mas sim, o cronograma de aula ele existe. Ele resumidamente, são encontros a cada são 2 semanas com aula, o intervalo de uma semana, quartas e quintas. Essa é a regra geral das aulas. Todo o cronograma de aula já está pronto, professores convidados, professores fechados. É claro que no decorrer de 13 meses pode ter algum ajuste de troca de disciplina para ajustar algum problema de professor, né? É um período longo para ter 100% de certeza. Mas é muito improvável, ou praticamente improvável, de não ter aula nos dias agendados, tá? Porque as plataformas tecnológicas estão bastante robustas atualmente para existirem. Nós estamos hoje no Teams, mas nós vamos migrar depois vocês para o Zoom, tá? Aqui nós estamos num webinar e depois a gente vai para uma sala de aula, né? As plataformas da FISU basicamente é um portal do aluno e uma plataforma de acesso remoto, de webconferências, né? E elas são bastante robustas e funcionam 24/7. Elas não têm problema de cansaço, né? Porque são automatizadas. O que o Franklin antes estava conversando com vocês, porque a gente insiste muito na presença e câmeras. Eu esqueci de dizer que o professor também é uma pessoa solitária, se ficar com as câmeras fechadas, né? Ficar conversando com uma tela vaga é difícil, vocês também se sentiriam assim. Então, até para a dinâmica da sala de aula, fica mais interessante. E eu, particularmente, acredito que essa ferramenta de conferências ou de salas virtuais, ela não pode ser para suprir a existência das pessoas que estão atrás das câmeras, né? Então, um pouco de aproximar é ter a câmera aberta. E também porque nós não queremos vender um curso EAD. A proposta desse curso é que vocês se encontrem. Inclusive, a proposta é que vocês, em algum momento, venham até a FISU. O Franklin não comentou sobre a faculdade, mas eu vou trazendo um pouquinho, então, nesse momento aqui, sobre a instituição. A FISU é uma instituição que fica em Garibaldi, no interior do Rio Grande do Sul. Ela tem mais de 20 anos de história. Ela toda a parte legal, o Ministério da Educação, tudo formatado. Não é à toa que a gente está na 10ª. Se for contar só no setor elétrico, continuamente não são 11 turmas, são 11 turmas de um MBA, mas 2 outros serão 13 MBAs consecutivamente ofertados. E com relativo sucesso dentro dessa nossa proposta de aproximar pessoas pela tecnologia. Garibaldi fica no interior do Rio Grande do Sul, é 100 quilômetros de Porto Alegre, cidade com IDH muito alto, industrialização muito alta, e um turismo bastante forte também, tá? Então, por isso a gente tem trazido os alunos ao final do curso, os que puderem, é claro, não é obrigatório, para fazer uma solenidade de conclusão de curso aqui também, tá? Então, mais adiante a gente vai marcar uma data e tentar trazer a vocês. Felizmente, nós conseguimos trazer quase todas as turmas. Apenas a turma 1 que não foi possível porque ainda estava em período de pandemia, mas todas as outras vieram a Garibaldi. Então, alguns números maiores, outros não tão grandes, mas conseguimos fazer um evento aqui. A proposta, nós comentei antes, não é de ser um EAD, então a presença de vocês é importante, por isso frisando tanto, tá? Entendemos que em 13 meses muitas coisas podem acontecer, mas dentro do possível a gente tem conseguido contornar as dificuldades, tanto de alunos, como de professores, como tecnológicas, tá? Então, já temos uma expertise nesse tempo em dizer que o nosso curso é presencial. Ele não é um curso EAD. Ele tem a presença virtual de vocês e junto o relacionamento que se constrói. E é claro, vocês têm lá no grupo também tanto o WhatsApp do professor Franklin como o meu, como de outras colegas da Secretaria Acadêmica. Nos próximos dias a gente vai começar a movimentar mais. Agora é o momento de nos conhecermos sem a pressão da sala de aula. Tanto que tem esse webinar e teremos um outro, dia 25, acho que é, né, Franklin? Isso. A gente está marcando um outro encontro com vocês, com o professor Edivaldo Santana. Edivaldo Santana também é uma figura bem conhecida do setor, assim como o Luiz Fernando. Ele foi diretor da ANEEL há muito tempo, é professor da Federal de Santa Catarina, e é um cara que está sempre escrevendo aí, criticando, né, como ele já deixou de ser ANEEL,
ele está sempre escrevendo e criticando aí a atuação do governo, enfim, as medidas que são tomadas, e ele tem uma precisão muito boa sobre o que ele fala, assim, ele conhece bastante e bem interessante escutar, vai ser bem interessante. Então vai ser o último webinar para a gente, né, a última aula, né, que eu diria assim, fora do nosso contexto, para daí a gente começar no nosso cronograma. Clarissa, você perguntou do cronograma, eu recebi, né, a gente encaminhou para as disciplinas básicas, que são as disciplinas comuns, todos os professores já têm os calendários já definido, então já tem esse calendário. O que o Vladimir falou é que a gente não encaminhou ainda no grupo lá para vocês, como está entrando muito aluno, aí as informações vão se perdendo, o cara entra, não sabe, fica perdido. Então a gente manda de uma vez só quando realmente for, agora vai começar, daí ainda assim vai ter aluno que vai entrar depois, vai ficar meio perdido. Então por isso estamos aguardando aí. Já, obrigada. Nada. Claudemário, é isso? Isso, exatamente. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Franklin? Tudo bem? É o seguinte, eu entendi mais ou menos aí a estrutura da organização das disciplinas, né? Cada disciplina vai ter 4 encontros, né? 4 aulas, e aí durante cada disciplina a gente vai receber a nota. Para cada disciplina a gente recebe a nota. Eu queria saber o seguinte: no final do curso a gente vai ter algum trabalho para entregar, alguma grafia, TCC. algum TCC? Ele Sim. deixou de ser obrigatório, né, Vladimir? Acho que faz algum tempo Exato. já, né? Faz algum E tempo. a gente Por não isso nós adota. optamos em adotar a avaliação por disciplina e não um TCC ao final do curso, tá? A gente achou que é mais interessante essa metodologia de avaliação por disciplina, tá? Entendi. Ah, Tá. As avaliações, elas têm muitos motivos de existência, né? Mas uma delas, e claro, como eu sou da licenciatura, eu poderia fazer muitas ressalvas às avaliações, mas ela é muito importante para os dois lados, para o professor entender se os alunos compreenderam e os alunos também, né? Entender se compreenderam o conteúdo, tá? Das gravações que nós falamos que vai ter lá para vocês, ela é um reforço bem interessante pedagogicamente, tá? Porque a qualquer momento vocês vão poder acessar uma pasta compartilhada com todas as gravações. Ela não permite ser baixada e nem disponibilizada e nem comercializada, tá? Então, vocês não se preocupam que o uso é só de vocês, tá? Ela não tem função que não seja de apoio acadêmico aos alunos. E dentro dessas gravações, vocês vão poder recapitular conteúdos, né? Até mesmo para poder fazer avaliação, ou, quiçá, no momento daqui a algum tempo, sei lá, 6 meses depois, surge uma necessidade de você rever o conteúdo, porque no teu ambiente de trabalho surgiu um tema que você estudou lá atrás, mas tu precisa rememorar conteúdos. Vai estar lá gravado para você poder acessar, tá? Então, durante todo o tempo do curso, e até mesmo alguns meses depois, elas vão ficar disponíveis para vocês acessarem. Totalmente completo, todas as disciplinas, todos os conteúdos, tá? Depois de um tempo, bem, elas serão excluídas e apagadas, né? Até porque a ideia da atualização de conteúdos, ela é frequente, né? Então, não teria sentido de ficar guardado para a eternidade, né? Tá legal. Maravilha. Obrigado, viu? Camila, você ia perguntar? Sim. 3 coisas. Primeiro, desculpa por estar com a câmera desligada, mas que nem você mesmo falou, Franklin. Eu acabei de sair de uma cirurgia, então eu tô um pouquinho inchada. Na semana que vem eu tô melhor, aí eu ligo a câmera. Relaxa. Segundo ponto, eu sou do setor elétrico, né? Eu trabalho com a parte de geração de energia, mas tem muitos conceitos ali da parte do mercado mesmo de energia, principalmente a gente sabe que tem um grande quantitativo de siglas que ainda não tenho muito conhecimento dessa parte. Aí eu queria saber com vocês se o material das aulas eles vão ser disponibilizados antes das aulas. Posso responder? Claro, à vontade. A gente tem essa regra, tá? A gente fala, todos os professores têm essa obrigação de disponibilizar o material antes. E assim, o que é o material do professor, tá? Essa é uma pergunta bem boa, tá, Camila? Os professores normalmente encaminham um PowerPoint, que é o material que ele segue aí durante as aulas,
mas tem muito material complementar, né? Minha disciplina, eu acho que eu mando uns 10 artigos além do PowerPoint, né? Então, mas tudo é ex ante, né? Alguns professores, eu sou um deles, encaminho também vídeos, né? Links de vídeos para vocês acessarem também, tudo ex ante para chegar na aula já com uma velocidade um pouco maior para a gente poder avançar. Aí, um ponto que eu falo na minha disciplina também e eu acho que talvez responda o que você está, um ponto que você falou, que talvez você esteja preocupado. Tem gente que é do segmento de distribuição, aí como a gente começa a falar sobre comercialização, a pessoa fica, putz, não estou entendendo, né? Difícil entender e tal, né? Então a gente pede aí que, na medida do possível, né, que as pessoas não deixem passar dúvidas, porque às vezes aquele assunto, ele pode, pô, ninguém está perguntando, né? Pode ser que ninguém esteja perguntando, porque ninguém está entendendo também, porque não é ninguém daquele segmento, né? Do segmento de comercialização. Todo mundo aqui é do segmento de geração ou de transmissão. Então é importante, porque as disciplinas, elas vão, os conceitos, né, que você vê numa disciplina, o curso está montado assim, tem uma sequência lógica. Então tem que perguntar, tá? Não deixa passar, não, tá? É importante pra caramba. E vai acontecer isso, tá? Você conhece muito geração. Quando a Fabíola for falar sobre geração, você vai falar, pô, esse negócio aqui é meio básico, né? Aí você vai ter que ter a paciência, né? Ou até ajudar a Fabíola para poder citar exemplos, cases que você já passou, para poder contribuir na aula, já que você é uma pessoa que conhece bastante geração, né? Porque vai chegar um momento que, quando for falar de distribuição, você vai, tomara que tenha uma pessoa na Sem sala nada. que conheça tanto para poder fazer essa troca, né? Então isso é importante. E só complementando o que o Franklin falou, tem duas formas de chegar conteúdos prévios para vocês, tá? No grupo do Whats, acho que é material prévio para vocês, e dentro do portal acadêmico também, que vocês já devem ter acessado lá. Quando vocês fizeram a matrícula para vocês e a pessoa da secretaria acadêmica começou a pegar documentos com vocês, ela também foi formalizando os nossos cadastros para vocês, tá? Então, nos cadastros, foi gerando um login e senha para acessar um portal do aluno. A intenção não é só para vocês pegarem o boleto de pagamento, lá dentro também tem uma plataforma acadêmica que permite acessar documentos que os professores colocam lá previamente. Mas tem muita coisa que é do dia a dia, está acontecendo durante a aula e o professor socializa, manda na hora para o WhatsApp, manda para mim, eu coloco no grupo, ele pode ter colocado antes lá, e então tem essa dinâmica de acontecer. Tem muitos professores que aconteceu um motivo de uma situação no dia, vai incorporar no seu conteúdo de aula porque é importante. Então, essa dinâmica acontece. Sim. Notas também, né, Vladimir? Outra coisa, além Notas, do avaliações material. lá no portal, muitas tarefas também são feitas pelo portal, tá? É claro que a gente não exige que o professor faça todas as tarefas por lá. A gente recomenda que todo o material esteja no portal do aluno e todo o material esteja, todas as tarefas também sejam feitas via portal. Mas nem todas as dinâmicas permitem, né? Se o professor quiser fazer, como alguns professores fazem, jogos, ele vai abrir um tempo para vocês dentro da disciplina fazer jogos, que é para simular a prática do conteúdo teórico visto em sala de aula. Então, o próprio jogo é a avaliação, a própria metodologia é a avaliação. Não podemos cercear a liberdade e criatividade. A ausência de material, tá, pessoal, prévio, a ausência a demora na correção das provas, né, da avaliação, da divulgação, isso aí vocês podem cobrar de mim, que eu cobro do professor, tá? Essas questões relacionadas aos professores, que não ficou né, não ficou de forma correta, vocês podem me acionar, que eu aciono os professores. E reforçando, o portal é bem intuitivo, ele é bastante simples, tá? Tarefa é tarefa, material é material. Não tem nomes aí diferentes disso. E uma terceira pergunta, a avaliação, né, a prova, ela vai ser no último dia de aula de cada disciplina? Normal. Como é que é feito isso? Eu vou falar como é que é a minha disciplina, tá? Cada professor tem uma liberdade, tá? O André faz diferente, o Wolf deve ter a metodologia dele. O que que eu faço, tá? A gente vai fazer 4 encontros só de teoria, e aí eu vou passar para vocês um questionário Forms, que é a prova individualizada, que vocês vão responder. Múltipla escolha. Deve ter umas 50, 60 questões lá. São questões que eu retirei daquela prova da CCE, né? Que é a prova de certificação.
Então, essa é uma parte da avaliação. A outra parte da avaliação é o que o Claudemiro tinha perguntado, o Claudimário tinha perguntado, vai ter artigo? Aí vocês vão fazer um artigo na minha disciplina. Esse artigo vocês vão fazer como? Vocês vão fazer uma apresentação gravada e me encaminhar o link, porque eu não vou utilizar o tempo de vocês para que vocês me apresentem, né? Eu vou usar o tempo de vocês para passar o conteúdo que eu conheço para vocês, tá? E aí eu vou corrigir essa apresentação gravada de vocês, né? Além da apresentação, vocês vão me encaminhar o artigo em si, escrito em doc, e um PowerPoint. Tudo isso fora dos 4 encontros, tá? Tem professor que usa os 4 encontros para fazer o conteúdo e a avaliação. Eu me lembro do professor André, que vai dar planejamento estratégico, então ele vai montar aquela matriz SWOT, tudo junto com vocês, junto com a teoria e a prática ao mesmo tempo. Ao final, se eu não me engano, eu não sei se ele encerra a avaliação na disciplina ou se ele dá Não, vai mais um depois, tempo. mais um Vai tempo. mais um tempo ainda, Vai mais né? um tempinho, né? Vai mais um tempo. Enfim, então vocês sempre vão ter um. E outra coisa também, pessoal, isso é importante, que daí é normal, tá? E a gente já está calejado, né? Não deixem passar muito tempo para fazer as suas avaliações, tá? Porque daí começa a encavalar, a gente dá tempo para vocês, né? E aí já começa a outra disciplina e você está com o meu tempo para fazer o artigo, mas já começou a outra disciplina. Aí a outra disciplina deu trabalho também. Aí você já começa a se perder no controle, na gestão do tempo de vocês. E aí vem o aluno e fala, pô, professor, estou com 3 trabalhos para entregar, mas os 3 trabalhos não foram pedido, o tempo acabou coincidindo, né? Mas um foi pedido antes, o outro foi pedido na sequência, e o terceiro lá na frente. É que não foi feita a gestão correta do tempo. Então, não deixem encavalar os trabalhos, tá? Vocês têm que, à medida que o professor entregou, fez vamos dizer, a contratação com vocês do trabalho a ser avaliado, já comecem a fazer, tá? Porque logo na sequência vem outra disciplina e uma outra avaliação, provavelmente um outro trabalho. Exato, está complementando aí, Franklin. O normal é ter mais tempo depois, não se encerrar na disciplina. O normal é não encerrar na disciplina. Tem que complementar as avaliações a posteriori. Porque, como o curso, o normal de um MBA, o normal de uma especialização, é 24 meses. Nós estamos condensando e concluindo em 13. Então, é claro que vai sobrecarregar um pouquinho, é claro que vai puxar a régua para cima, né? Mas também não é nada que não se atinja, tá? Por isso que tem 11 turmas, né? Todos atingiram. Se não fosse possível, não existiria 11. É É verdade. possível, sim. Exige dedicação, mas imagina que vocês demorariam 2 anos, vocês vão fazer em 13 meses. E ainda vão ter folgas, ainda vão ter feriados, vai ter Natal, vai ser tudo normal, tá? As aulas, claro, vão começar lá início de janeiro, quando depois do período de férias e tudo mais, mas vai ter uma intensidade, porque ele é feito em menos tempo do que o normal que vocês tenham talvez experiência de passado. Mas essa intensidade aí também, ela traz um grande benefício, tá tudo fresco na mente, tá tudo atualizado, tá tudo para usar, né? Então isso tem ganhos também, tá? E são 4 horas, são 8 horas por semana, né? E vai fechar, ao final vai fechar as 360 horas do curso. Também não é nenhuma intensidade de 8. Você que o Wolf foi da segunda ou primeira turma, né, Wolf? Da segunda. Segunda. E aí, vou falar pro Wolf porque faz muito tempo que eu dou aula, assim, né? Muito tempo mesmo. E o mais legal da aula é que a gente conhece pessoas brilhantes, né? O Wolf é uma dessas pessoas aí que eu conheci, Poxa. uma pessoa extremamente capacitada, tanto que a gente convidou ele para dar aula e eu o contratei na empresa que eu trabalho para fazer alguns trabalhos da empresa dele. Então, é uma pessoa aí com muita capacidade. Tá iniciando o mestrado, né, Wolf, agora? Isso, eu termino agora as disciplinas em julho, né? E aí é o seguinte, já, Vladimir, eu vou fazer a gestão financeira ali, tá? Já está nos meus planos, tenho muito interesse, eu só não vou fazer agora porque eu tenho que finalizar as disciplinas e eu vou estar escrevendo meu projeto de pesquisa também. Mas julho eu termino, segundo semestre, a próxima turma, estou dentro desse MBA. Boa. Bem legal. Mas pode ter falado tua experiência, né, Wolf? De como foi Minha as aulas experiência e a intensidade ou os travou. trabalhos, que é replicado. Opa, voltou agora? Voltou. Voltou, né? Então, minha experiência foi excelente ali.
assim, eu trabalhei o tempo todo ali e consegui desempenhar bem foram 15 ou 16 disciplinas lá, então dá tempo, acho que sempre entre módulos tem uma semana sem aula, né, então dá um pouquinho de folga aí. Mas foi muito legal, e é legal ver que da turma 2 para 11 já evoluiu um monte de coisa, né, então a FISU, e toda a organização ali está sempre olhando o que tem de melhor no mercado. Inclusive, esse próprio curso com a FISU surgiu por causa disso, né, para ter agilidade e se adaptar rápido ao mercado. Então, eu indico para todo mundo que eu posso. Quando postam lá, eu digo, fui da turma 2, indico de olhos fechados. Não é porque realmente... Opa, voltou. Pontualmente aqui deu problema, desculpa. Mas realmente eu acho foi diferenciado, tanto que eu vou fazer assim o MBA ali para completar. Recomendado. E acertaram na escolha, pessoal. Parabéns aí. E obrigado, professor, também pela confiança. Imagina. Pelos lisonjeados. Uma outra coisa, pessoal, que é bem legal aí, essa parte do network, né? Que, infelizmente, o presencial tem o network mais acentuado, né? O virtual não tem tão acentuado assim, mas tem a vantagem de você não precisar ficar viajando e tal, né? Acaba sendo muito mais simples para todos, né? Professor e aluno. Mas a gente tem um grupo de trabalho, desculpe, um grupo de WhatsApp de vocês, né, que é específico da turma de vocês, mas tem um grupo de WhatsApp que daí são todos os ex-alunos e os professores. O que é legal nisso aí? A gente pega muito atalho, né? Às vezes, né, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Nós entramos recentemente no mercado de geração distribuída. Pô, não conhecia muito esse negócio de geração distribuída, mas a gente tomou iniciativa e tal e quis entender. Aí você tem que ter uma curva de aprendizado muito mais rápido do que o normal, do que ficar lendo tudo e tal, né? Não que você não consiga ler, mas demora mais, né? Então a gente coloca algumas perguntas nesse grupo que tem um monte de alunos e professores e pessoas que já passaram pelos problemas que você está, e aí vem um monte de resposta, vem um debate muito calorado, né? Ou coloca notícias, ou alguém, né? O Wolf é um cara que coloca bastante coisa, pega um artigo de algum lugar, aí disponibiliza. Então é bem legal porque, apesar de você não conhecer todo mundo ali, que você está entrando num grupo que já tem 10 turmas, né? Mais os professores que vocês ainda vão conhecer, mas é bem consultivo, ajuda bastante mesmo, tá? Isso é uma coisa boa do curso. Fechamos, gente, então? Vamos descansar um pouco, né? Gente, obrigado aí pela noite, pela paciência também de vocês. Eu acho que espero que a palestra do Luiz tenha servido, esse bate-papo, né, para pelo menos despertar algum interesse. E aí a gente se encontra agora, mais uma vez, com o professor Edivaldo também, como eu falei, pessoa muito capacitada do setor. E depois daí começamos o curso com a minha disciplina, tá bom? A gente vai mandar os convites para vocês, tá? Já tem um grupo, né, Vladimir? Se qualquer coisa, tem o grupo já. Tô lá no grupo, WhatsApp, tal, vocês podem acionar por lá. E a gente vai conversando aí até durante esses 13 meses aí que tem pela frente, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.